António Leitão Amaro, o que é que revelou esta radiografia dos bancos que ainda não se soubesse? Boa noite. Eu acho que esta informação é muito importante. Permite três coisas. Primeiro, a compreensão, já lá vou responder à sua pergunta, compreensão do que é que aconteceu e o que é que se passou e a dimensão. Em segundo lugar, uma coisa que a Ana Catarina Mendes referiu, que é dar um impulso adicional a ações de recuperação. Deixe-me dizer, nós que lutámos muito, quer por esta lei, quer pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Caixa, ver como foi surpreendente que um conjunto de iniciativas de recuperação de crédito, designadamente sobre o João Berardo, só tivessem acontecido depois da ação do Parlamento e de uma ação de transparência forte e uma certa indignação nacional que se gerou nessa sequência depois do Parlamento fazer aquele exercício. E, portanto, eu acho que há uma segunda vantagem, que é essa de fazer um esforço de criar um impulso e um incentivo para que os bancos procurem a recuperação, porque, na verdade, dos vários bancos que receberam os 23 mil milhões de euros de ajuda pública, só dois, privados, o BCP e o BPI, é que já devolveram tudo e já agora o Estado, nessas duas operações, ganham 1.000 milhões de euros. Mas, portanto, compreensão da situação, recuperação e um terceiro aspecto, que é prevenção. O facto de hoje se saber, quer para os administradores dos bancos que concederam créditos, muitos deles de favor e de forma completamente imprudente, em alguns casos danosa, e até para gente que, em alguns casos, aproveitando relações de favor e de privilégio, foi pedir créditos de forma insustentável. Não é todos os devedores, há alguns desses. Há aqui uma prevenção para que, sabendo que há um risco de fiscalização e conhecimento e transparência a seguir, essas situações não se repetirem. O que é que se ficou a saber? Ficou-se a saber, primeiro, que os tais 23 mil milhões de euros de ajudas públicas que este conjunto de bancos públicos e privados receberam, teve como grande parte da sua causa um conjunto de créditos concentrados, portanto, há um processo de grande concentração, há um processo de concessão de créditos com um nível de risco muito elevado, em alguns casos deles, sem cobertura de garantias e outros sem ações de recuperação. E, portanto, dá muito mais informação, com um nível de detalhe que não existia, sobre a prática de gestão no conjunto do setor financeiro. E o PSD, que sempre exigiu respostas do Banco de Portugal neste sentido, o que é que pretende agora fazer com esta informação a que teve acesso? Patrícia, é mais do que isso. Eu vou lhe dizer, nós, como sabe, o PSD é o autor material desta lei, da lei que obrigou a esta informação fosse pública. E agora que ela foi divulgada? E quando no dia 23 de maio uma informação foi entregue ao Parlamento, fomos nós, lembro o próprio que denunciei essa situação, que o Banco de Portugal estava em violação da lei porque não cabe a publicar esta informação. Em terceiro lugar, a partir daí, quer o Governador, quer a Vice-Governadora, estavam a insistir, e o Banco de Portugal teve várias semanas a tentar arrastar os pés para esta informação não ter sido pública. E é algo, não é propriamente público, mas como faz parte do trabalho de deputado, nós devemos reportar, tornar público. Foi preciso várias vezes o PSD insistir nas últimas semanas, chamando inclusive a Vice-Governadora. Eu já lhe termino. O que é que falta? Já lhe termino e já lhe dou essa informação. Sobretudo, o que é que se faz com esta informação? Fazem-se três coisas, e eu já respondo a isso, mas foi necessário, mesmo na semana passada, o Banco de Portugal mandou para a Assembleia da República, já depois de nós termos reunido, uma versão micro, com muito menos informação do que esta, designadamente não queria sequer que as referências aos clientes que se repetem em vários bancos fossem conhecidas. O que é que se faz com isto? Esta informação que foi propositadamente, já a lei o dizia, porque a diretiva europeia não permitia outra coisa, tinha que ser apresentada de forma anonimizada, permite que não apenas o Parlamento, mas o país e quem avalia e analisa o sistema financeiro em Portugal perceba as práticas que foram adotadas e conheça para agir. Ponto 2. Segunda utilidade, forçar à recuperação e às ações de recuperação, sobretudo naquilo que os agentes políticos podem ter alguma influência, é o Banco Público. Terceiro, é exercer pressão e responsabilização para que estas práticas não se repitam. Repare, e portanto são três resultados e três utilidades grandes. Terminando dizendo isto, as pessoas perguntam, porquê é que esta lista não podia tem códigos e não tem nomes? Por duas razões. A primeira, como disse, se uma lei portuguesa previsse uma publicação, uma lista aberta, essa lei portuguesa seria inválida por violar uma diretiva europeia.
a CRD4 mais concretamente, o artigo 59, que proíbe isso. Só podem ser entregues, no termos da legislação comunitária, informação com nomes identificados a comissões parlamentares de inquérito, e é dúbio, mas nós entendemos que sim, ao Parlamento. Segundo, uma publicação sem mais tinha um outro problema que nós nunca quisemos participar, que foi confundir o trigo com o joio. Há num devedor, e num devedor por razões que incumprem, ou por razões diversas incumprem, pode haver várias situações. Pode haver quem teve um crédito que nunca devia ter concedido, que era um crédito de favor, um crédito insustentável, um crédito privilegiado, e que nunca o quis cumprir. Situações que não merecem grande tutela. Há pessoas que receberam, e há empresas que receberam créditos de risco elevado e que depois foram negligentes na gestão do seu negócio para satisfazer o crédito. E há casos mesmo de infortúnio em atividade de negócio. Qualquer atividade tem risco e, portanto, nós não podemos tratar de forma igual situações de devedores completamente diferentes. E, portanto, eu acho que hoje há em Portugal, com este ato, um grau de informação sobre o que aconteceu na banca portuguesa e que levou a que 23 mil milhões de euros de dinheiro dos contribuintes fosse injetado na banca. Um grau de informação que permite uma responsabilização, um escrutínio, um conhecimento, uma recuperação e uma prevenção que é histórica. Isto acontece agora, antes não acontecia e tivemos até ao último momento o Banco de Portugal a tentar evitar isto. Ana Catarina Mendes, sugiro que avancemos para o texto base do inquérito à Caixa que foi aprovado por unanimidade. Sim, mas antes disso, deixe-me só dar duas notas que me parecem que revelam um bocadinho a inconsequência disto, se me permite. E nada contra a transparência, tudo a favor. Mas, sobretudo, tudo a favor também das relações de confiança que tem que haver dos próprios contribuintes com as instituições financeiras, e acho que é importante reforçar este ponto. E é importante reforçar o seguinte, já que se sabe, e como o PSD diz, foi o autor material da lei, quis muito que se soubesse, embora o PS, na votação final, também se tivesse abstido e contribuído para que esta lei esteja em vigor, a minha grande questão é, das duas uma, ou nós quisemos a aprovação desta lei e agora sabem-se estes nomes para fazermos um alarme social e daqui não terá consequências nenhumas, ou nós queremos responsabilidade a sério das instituições financeiras que concederam créditos sem quaisquer garantias, créditos esses que lesaram no limite todos nós, os contribuintes. Por isso, não basta agora dizer que estamos muito satisfeitos porque sabemos. Não, estamos mesmo insatisfeitos por saber a vergonha em que muitos bancos estiveram ao longo dos anos na sua gestão que permitiu que se chegasse a valores desta natureza. Agora, não basta dizer estou satisfeito. Temos é que saber o que é que se faz a seguir com isto, que era, aliás, a Patrícia, a sua pergunta, que é, não é só, é muito bom para os portugueses saberem. Não. É preciso é que isto significa que daqui para a frente a gestão seja mais cuidadosa e que, por outro lado, se possa exercer uma pressão para a recuperação dos créditos que estão, aqueles que ainda for possível recuperar. E o facto deste relatório, António, não constarem as imparidades, isso representa de alguma forma uma derrota para o Parlamento, uma vitória para a banca? Não, repare, o essencial deste relatório revela... Rapidamente, para conseguirmos avançar. O crédito concedido, as perdas geradas, as garantias prestadas ou não e as ações de recuperação. Portanto, o que é que foi dado, o que é que falhou e não foi pago, portanto, o que é que os bancos ficaram a arder em bom português, o que é que foi tentado para recuperar e o que é que foi, e onde é que não houve garantias e, portanto, houve uma concessão, diríamos, pouco rigorosa. Nós vamos já avançar exatamente para a Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma das consequências. Há as consequências sistémicas de que falámos há pouco da prevenção, não se repetirem situações porque se sabe que há este esforço de transparência. Em segundo lugar, este impulso que falámos dos dois à recuperação, mas há este exercício de responsabilização que ainda nós agora no Parlamento... E neste exercício de responsabilização o PSD insistia na gestão danosa, que foi a expressão que acabou por gerar um debate mais aceso durante esta sessão parlamentar. Porquê é que é tão fulcral para o PSD? Porquê é que era incluir esta expressão? E se não houve aqui alguma infantilidade ou leviandade, como acusou o Bloco de Esquerda? O mesmo Bloco de Esquerda que aqui há uns meses atrás andava a propósito de outras comissões de inquérito a dizer que houve gestão danosa. Não, acho que isso nem é preciso ligar, é conversa de propaganda, nem vamos levar isso a sério. Primeiro ponto, a comissão de inquérito foi muito importante. A comissão de inquérito, e o relatório é bom, foi melhorado e está a ser melhorado com as situações que têm estado a acontecer, confirma algo que muitos de nós já intuíamos ou já íamos sabendo, que houve um processo muito concentrado entre 2005 e 2008, o relatório diz isso, de muito má gestão, grande, completo fracasso da supervisão e do controle acionista. Gestão que
basicamente naquele período concentrou-se 80% dos créditos que geraram perdas, 80% das perdas em créditos, melhor dizendo, e que essa gestão concedeu crédito com muitas destas características. Boa parte da informação que nós temos também vem deste relatório e foi muito útil e, portanto, contribuiu para o exercício de responsabilização. Agora, nós dizemos isso, houve uma gestão que foi incorreta, concentrada no tempo, na administração Santos Ferreira e Vara, o Vítor Constâncio como o supervisor que não viu e às vezes até fez coisas que não devia, e um governo com interferência política, foi uma conclusão aprovada há pouco na Comissão, com interferência política do governo de então, de José Sócrates e Teixeira dos Santos. Mas, quando nós nos focamos especificamente na gestão, há 2 graus de gravidade. O mais leve, se quiser, foi aquilo que todos os partidos aceitaram concluir. A gestão imprudente. É de que o banco não teve uma gestão sã e prudente. É o nível menos exigente. Mas depois há um nível acima, que é quando a gestão é de tal forma imprudente e errada, que passa a ser gestão danosa. O que é que isto quer? Quando é que isto acontece? Quando foram tomadas decisões, designadamente da concessão de crédito e realização de investimentos pela Caixa, que não correspondiam a nenhuma racionalidade económica ou financeira. E o relatório tem lá vários elementos que concluem isso. E, portanto, nós chegarmos ao fim e dizermos que houve aqui coisas muito erradas, as perdas foram gigantes, houve mesmo práticas erradas. E isto só não foi... Ficámos pela fase mais leve da conclusão. Houve muitos atos que foram só imprudentes, mas houve alguns que foram mesmo gestão danosa. Portanto, o Parlamento está a fazer um exercício de responsabilização. Não apontar isso, como em outros casos das comissões de inquérito, apontou as práticas mais graves. Acho que isso foi... acho que é errado, acho que é tentar diluir a responsabilidade. Mas ficou de facto de fora essa gestão danosa, era a alteração mais polémica, o PS votou contra. Ana Catarina Mendes, o não incluir desta frase, desta expressão, faz com que os partidos estejam aqui de alguma forma a tentar fugir ao passado? Eu acho que o deputado Fernando Rocha Andrade esta tarde na Comissão Parlamentar de Inquérito colocou a questão nos seus devidos termos. Se há uma gestão danosa, ela tem que ser apurada não pela Comissão de Inquérito, mas tem que ser apurada pelas instituições de justiça, pela justiça que fará o seu caminho. O dizer que a Caixa não foi gerida de forma sã nem prudente Aquilo que foi dito é que há indícios, diz o relatório, de que tenha havido uma gestão imprudente. E, por isso, essa gestão imprudente é o máximo que uma Comissão de Inquérito pode apurar com os dados que se conhecem. Mas eu gostava de rebater também um ponto que está no relatório escrito pelo relator João Almeida, que é dizer que não está provado, que não ficou provado e que os vários testemunhos foram contraditórios. Posso, de resto, ler a síntese do relator, que tenha havido pressões dos governos para que houvesse esta ou aquela operação comercial. Ainda assim, este relatório vem dizer, e a Comissão e a discussão que houve hoje no relatório, e termino, vem dizer que é preciso olhar com cuidado para essa gestão que houve imprudente, e eu queria terminar sublinhando o seguinte: felizmente, que houve uma carta de compromisso com este Governo e a Caixa Geral de Depósitos que permitiu que houvesse uma estratégia nova de negócio na própria Caixa Geral de Depósitos, que mantivesse a Caixa Geral de Depósitos um banco 100% público, que seja hoje um banco de confiança com os contribuintes e que esteja hoje a gerar lucros, porque isso é absolutamente essencial para a garantia de que a gestão imprudente não pode continuar a ser. Apenas para arrematar, as votações no Parlamento foram concluídas agora. Neste Foi momento. então aprovado por unanimidade esse relatório da Comissão de Inquérito à Caixa. António Leitão Amaro, Ana Catarina Mendes, obrigada a ambos pela presença nesta edição da noite.